Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, amados irmãos, paz seja convosco. Que prazer, que alegria, mas também que responsabilidade, mais uma vez, nos colocarmos diante do Senhor para uma reflexão da palavra do Altíssimo e cremos que Ele há de nos abençoar no nome de Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 11/3/2021. Esse irmão em Cristo que vos fala é o pastor Geraldo, sou pastor da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro Industrial São Luís, na cidade abençoada e promissora de Betim, que faz parte da grande Belo Horizonte, chamado de região metropolitana de Belo Horizonte. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, inscreva, pois assim, aciona o sininho para que sempre que uma mensagem nova estiver postada, certamente o YouTube manda uma notificação para você e com certeza você possa desfrutar da boa e bendita palavra do Senhor, que não é outra senão a boa nova. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, é momento de oração e vamos crer que o Senhor, por bondade, misericórdia e graça, vai falar o nosso coração no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, por essa noite, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua santa e gloriosa presença. Eu quero te pedir, ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos corações, trazendo aquela palavra maravilhosa que edifica, que consola, que exorta, que ela possa trazer sempre salvação, reconciliação, apontando o caminho do arrependimento e do perdão. E que as famílias sejam abençoadas, que as famílias sejam libertas, que as famílias sejam curadas, restauradas e abençoadas abundantemente para louvor da tua glória. Meu Senhor, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê coração para entender, guardar e colocar em ação a tua palavra. Que a semente bendita da tua palavra possa cair num coração bom, honesto, puro, coração humilde, sincero, para com o Senhor e para com os homens. E com certeza essa semente, uma vez germinando, ela produza 30, 60 e até 100 por um, para louvor da tua glória, porque a tua palavra, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada, alguns de 2 gumes que penetra a divisão da alma, do espírito, junto e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Bendito seja o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina e nos ajuda a amar mais e mais a tua palavra. E obedecendo a ela, certamente amamos mais e mais o Senhor, obedecemos ao Senhor e damos honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus que está no Evangelho, que o nosso Senhor Jesus Cristo certamente o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que João, o apóstolo do amor, escreveu, capítulo número 10, os últimos 3 versículos do capítulo número 10, ou seja, versículo 40, 40, 41 e 42. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo João escreveu, capítulo 10, versículo de número 40 ao 42. Está escrito: Então
Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero colocar um tema nessa nossa reflexão. Nossa missão. A igreja contemporânea, a igreja do hoje, do já, do agora, tem uma missão. Uma missão importante, uma missão privilegiada, uma missão gloriosa através da unção do Espírito Santo de Deus que o Senhor enviou para estar comigo e com você, para nos auxiliar, para nos ensinar, nos fortalecer, nos ajudar, nos ungir, nos impulsionar, nos dar perseverança, fé, amor, determinação e continuidade a essa nobre missão. João, o precursor, chamado de João o Batista, filho de Zacarias e Isabel, certamente ele teve uma nobre missão. E eu falo para você, ele teve a missão, porque ele era o precursor, como ele mesmo repetindo profecias do profeta Isaías, no capítulo número 40, eles vieram até a ele, os fariseus, doutores da lei, a liderança judaica, para perguntar a ele quem ele era. Ele simplesmente respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E João o Batista, como precursor, ele teve uma missão nobre. E ele honrou essa missão, ainda que ele teve um ministério bem, não digo pequeno, foi um ministério glorioso, mas em duração, o ministério de João foi um ministério de pouca duração. Porque assim que o Cristo, o Salvador, o Messias, o Yeshua HaMashiach, ungido, apareceu no cenário, ele certamente entendia, compreendeu e entendeu que a missão dele estava cumprida. Porque a missão de João, o Batista, era preparar o caminho do Senhor, ou seja, levar os israelitas ao arrependimento verdadeiro, voltar o coração para o eterno Deus Criador, porque se os irmãos conhecem um pouquinho, entre o capítulo de número 4, versículo de número 6 de Malaquias, até Mateus 1:1, passou nada mais, nada menos de 400 anos, ou seja, 4 séculos. E nesse período chamado interbíblico, que é conhecido também como as páginas brancas da Escritura Sagrada, Deus não falou através de visão, de sonho, nem por meio profético, não, usando profeta. Teve um período, podemos chamar de silêncio de Deus.
era a preparação. Agora eu te pergunto, quando Deus falava continuamente, através de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, sabe? Conhecido também como os profetas menores, que é certamente deixa eu lembrar aqui o nome do abençoado que sumiu aqui da minha mente neste momento, mas automaticamente eu estou falando de Oséias. Apareceu. Oséias, que certamente é o primeiro livro após Daniel. Até Malaquias são 12 profetas chamados menores. Então Deus estava falando com o povo, falando de uma maneira extraordinária. Mas do capítulo 4 de Malaquias, versículo 6, até Mateus 1, passou 400 anos. E certamente, quando Cristo estava para vir ao mundo, diga de passagem, João Batista tinha diferença apenas de 6 meses entre a gestação do próprio João Batista, gerado por um milagre de Deus no ventre da senhora, já agora idosa, chamada Isabel, e Maria, a Virgem, se tornou gestante do Espírito Santo, do Filho de Deus, quando o anjo Gabriel anunciou a mensagem para Maria, autor do capítulo 1 de Lucas, autor do versículo 37, propriamente dito, quando ele fala para Maria que para Deus nada era impossível nas suas promessas, e aí, versículo 38, ela diz: cumpra, pois, assim a palavra do Senhor sobre a serva dele. Eu sou a serva do Senhor, que seja feito conforme você disse. E ela creu de uma maneira bonita. Então, era certamente 6 meses essa diferença de um para o outro. Ou seja, quando Maria ficou gestante do Espírito Santo, Isabel tinha 6 meses de gestação, por um método natural, mas por uma obra milagrosa do eterno Deus Todo-Poderoso, sabe? E aí, João Batista certamente começou o seu ministério profético, que ele, ainda que estava no Novo Testamento, era o último profeta do Velho, podemos assim dizer, sabe? E ele começou a pregar aos 30 anos, logo a seguir que Jesus surgiu em cena, nesse mesmo livro, o capítulo 1 de João, versículo 29, quando João Batista viu Cristo, o Salvador, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir dali, João Batista já sabia que era necessário que o Cristo crescesse e que João diminuísse. Era necessário que o ministério de Jesus frutificasse na missão, na obra que ele veio realizar na terra, e João já estava entendendo, eu estou saindo de cena. E saiu de cena muito breve. Assim que Cristo apareceu, e quando nós vemos aqui no versículo 40, quando diz aqui a Escritura, então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Está falando de João, o ministério de João também. Ali ficou. De repente foi nessa localidade, que parece que era um lugar chamado Enom, sabe? Do Jordão. Quem sabe foi nesse local que o Senhor Jesus foi batizado por João? Não sei, mas eu só sei de uma coisa, que Jesus voltou àquele lugar onde João tinha iniciado o ministério. Foi um ministério glorioso, um ministério poderoso, pregando no deserto. E eu vou falar para vocês uma mensagem não muito doce de ser recebida e de ser ouvida, porque ele era taxativo. Ele falou claramente para os israelitas que até daquelas pedras o Senhor Deus poderia trazer descendência a Abraão. Ele chamou os ouvintes da palavra ao arrependimento. Houve momento que eles chamou ele do nome, ele chamou eles de um nome tão carinhoso, tão bonito, né? Se eu e você ouvisse isso nos dias de hoje, talvez nós saísse da congregação na mesma hora, ainda processava ainda o pregador. João Batista chamava o povo de raça de víboras. E ele chegou a dizer que certamente aquele que estava vindo ali, que era o Cristo, sabe? Ele tinha pá.
E com essa pá, certamente, arrancar a raiz das árvores, toda árvore que não fosse boa ia ser lançada no fogo. Está falando que é condenação, de juízo. Ele ia separar o bom trigo para o seu celeiro, mas o mau trigo, em outras palavras, aquelas ervas daninhas, ia ser lançada no fogo. Então, a mensagem era uma mensagem dura. Mas você acredita, amados, queridos, que a multidão ia até João, até os soldados romanos iam até João e perguntavam para ele, Rabi, ou seja, mestre, o que nós precisamos fazer? E a resposta dele era enfática. Estava precisando dessa mensagem ser pregada no Brasil nos dias de hoje, né? Também. Há 4 anos atrás, 6 anos atrás, mas nos dias de hoje também, sabe? Quando ele falava, olha, contente-se com o vosso soldo, ou seja, com o vosso salário, e não usa de violência nem de força para extorquir a ninguém. Essa mensagem precisava estar na boca dos pastores, dos obreiros, nos dias de hoje, sabe? Porque também nós temos uma missão. A nossa missão, qual é, pastor? A nossa missão é preparar a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O João preparou a primeira vinda. E aí eu e você, na verdade, deleta aí, deixa eu consertar aqui. João preparou a primeira vinda. E eu e você estamos com a nobre missão de preparar a segunda vinda do Senhor, aí não mais para salvar, mas para resgatar, para arrebatar, para levar a tua igreja no grande dia da redenção, para a glória do nome de Jesus. Mas eu gosto disso aqui, irmãos. Eu gosto disso aqui. Quando o Senhor Jesus voltou àquele lugar onde João começou o ministério, sabe? Isso é muito bonito. O Criador, o Senhor, o Deus homem. E, novamente, aonde aquele percursor tinha batizado, tinha feito com certeza grandes pregações, confrontando a incredulidade, confrontando a dureza do coração dos israelitas, e o Senhor Jesus voltou e foi ali. E quando ali ele foi, uma multidão veio até ele e fez uma afirmativa muito linda, muito preciosa. Não é negativa, ela é muito viva, ela é muito preciosa, ela é muito poderosa. Quando eles afirmaram, na verdade, João Batista não fez sinal miraculoso. Em outras palavras, estão dizendo assim: João Batista não curou cego, mudo, surdo, ressequido, paralítico, não ressuscitou nenhum morto. Mas tudo que João o Batista falou sobre este aqui, que era o Cristo Salvador, é verdade. Nossa missão, testemunhar com a verdade, mostrando através de nós a bondade do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o plano da salvação do Senhor para a humanidade, a qual ele concluiu integralmente na sua morte e na sua ressurreição. João, o Batista, era o precursor da primeira vinda do Messias, do Cristo, do Salvador, do eterno Criador, o Deus homem, o Deus feito homem, ou tornou-se homem. João era o precursor dessa vinda primeira. Eu e você somos uma voz preparando a volta, a vinda segunda de Cristo, agora não mais da terra, do ventre de uma virgem, mas vindo dos céus com poder,
vindo dos céus com poder e grande glória. A nossa missão é esta, de anunciar, de pregar, de orar, de evangelizar, de interceder, de chegar até o homem caído, oprimido, triste, amargurado, sabe? Acuado, e falar para ele: há uma esperança. A esperança é Cristo. Há um Salvador. Jesus, o Senhor, pode te libertar dessa tristeza, dessa angústia, sabe? Desta opressão, dessa solidão, desta pobreza, principalmente a pobreza espiritual, pobreza de alma, alma aflita, triste, abatida, turbada, sabe? É a minha missão e a sua missão, nossa missão, que nós possamos cumprir a nossa missão fielmente, como João cumpriu a dele. Houve momentos nesse mesmo livro que João foi confrontado ou foi provocado pelos fariseus, ou até mesmo possíveis pessoas que gostam de uma divisão, de uma contenda, de uma discórdia, de uma briga, que não é outra coisa pessoa senão usada pelo diabo, né? Chega até a ele e fala: João, aquele que você batizou, a igreja dele está crescendo mais do que a sua, rapaz, porque todos estão indo até a ele, viu? Ó, você está ficando sozinho, viu? Aí você sabe qual que é a resposta dele? A resposta dele não foi: aquilo é um traidor, aquilo dividiu a minha igreja. Não. A resposta dele: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, nós devemos saber qual que é a nossa posição em Cristo, no reino, ter a certeza absoluta, procurar desempenhar o nosso ministério, a nossa missão, com fidelidade, com lealdade, com responsabilidade, com compromisso, com fidelidade, com humildade, sabe? E se o Senhor nos proporcionar graça suficiente através da unção do Espírito Santo para os dons ministeriais e para os dons, certamente, sabe? Dons ministeriais, aqueles dons do Espírito Santo, sabe? Para nós curarmos os enfermos, sabe? Curar o cego, orar por uma pessoa que está em coma na UTI e essa pessoa ser curada no poder do nome de Jesus, orar por um paralítico e ele descer da cadeira de roda e começar a andar, ou às vezes está com duas muletas, sabe? Aí você ora, a pessoa joga aquelas muletas no mato, bota fogo nelas, né? E sai andando, orar para o cego, propriamente com a cegueira mesmo, uma necessidade especial, cego, e a pessoa passar a ver no mesmo instante, orar pelo surdo dos dois ouvidos, surdo, mudo, e ele recuperar, totalmente ser curado da surdez, a língua também desprender, ele começar a falar, sabe? Orar, pelo morto, e ele ressuscitar, pelos excelentíssimos dons do Espírito Santo, se o Senhor nos conceder esta bênção, esta graça, que assim seja. Mas se não acontecer sinal nenhum miraculoso, como eles afirmaram para Jesus, olha, João não fez sinal miraculoso nenhum, mas tudo que ele proferiu, falou a respeito deste, ou seja, do Senhor, era verdade absoluta. Oh, que testemunho lindo, irmãos! Que testemunho maravilhoso!
se o Senhor nos conceder a graça de ganharmos multidões para Jesus, que é a nossa missão, louvado seja Deus. Mas se eu e você conseguirmos ganhar em toda a trajetória da nossa missão, que é muito mais longínqua do que a missão do João Batista, porque a missão de João Batista, o ministério de João, o de Jesus durou 3 anos e 6 meses. O de João, eu não sei se durou 2 anos, mais ou menos, porque uma coisa eu sei, que quando João começou a anunciar o arrependimento, o batismo do arrependimento, trazendo Israel para voltar o coração para o eterno, grande eu sou, o que sou, Jesus entrou em cena. E logo quando Jesus entrou em cena e foi batizado, João Batista, depois de confrontar o pecado de Herodes, ele foi parar no calabouço, na prisão. E da prisão, certamente, você sabe disso, que João Batista perdeu a cabeça, ou seja, morreu, e os discípulos dele apenas foi enterrar o corpo. Então, o ministério, a missão de João, gloriosa, poderosíssima, linda, perfeita, soberana, talvez não durou 2 anos. Talvez não durou 2 anos. Começou também aos 30 anos. A mensagem de João. Ele estava no deserto, certamente da Judéia, os desertos, e ele, sabe, apareceu pregando. Apareceu no cenário pregando. E pregando com ousadia tal, sabe? E a multidão que ouvia ele hoje, confrontando pecado. E tem pessoa que gosta de ser confrontado, não, viu? Homem, o ser humano gosta de ser confrontado. Confrontou o erro do ser humano. Se ele puder dar um bocado de desculpa e justificar, ok, é bem do ser humano. Mas se não puder, ele não volta mais, não. Fica chateado, nervoso, fica bravo mesmo, sabe? E vai embora, não quer saber mais, não. Mas a mensagem era tão divina, a mensagem era tão santa, tão bendita, tão preciosa, que voltava no outro dia e não voltava sozinho, não. Trazia, outra multidão. Eu e você, com o nosso testemunho, com a nossa dedicação ao Senhor, dedicação à nossa missão, sabe? Que nós possamos também, sabe? Levar muitos até o Senhor. Mas se levarmos apenas um, a Escritura fala que vale mais do que o mundo inteiro. Se levarmos um pecador a arrepender dos seus pecados, ou pode ter certeza disso, que a multidão de pecados é, com certeza, perdoado. É grandes bênçãos, grandes vitórias, grandes milagres. E João, a voz que clamava no deserto, saiu de cena pelo cruel Herodes, por permissão do eterno Deus. Mas João Batista já entendeu, a minha missão está cumprida. Talvez uma das últimas mensagens que João Batista deu foi confrontar Herodes, que não era lícito, ou seja, possuir a mulher do seu irmão, que me parece que era Filipe, sabe? Aí, nisso aí, ele foi lançado na prisão. E da prisão, foi para o palácio, do palácio vai para a prisão, para o calabouço, do calabouço, certamente, perdeu a cabeça. Mas tudo que ele tinha dito de Jesus era verdade absoluta. Como termina que se conta. E aquela multidão que foi até a Jesus, no Rio Jordão,
e falou para ele: olha, você é testemunho. O homem testemunhando de João Batista, honrando a memória de João. Ou seja, a pregação de João, até depois que ele ficou sem cabeça, morreu, ela continuou viva, genuína e preciosa. Que seja assim comigo e com você. Que as nossas mensagens, que o nosso testemunho de vida com Cristo continua falando hoje, amanhã e depois. Que as nossas orações continuam sendo ouvida e respondida pelo nosso Deus hoje, amanhã e depois. Porque a oração do crente não morre não, meu irmão. Se os ossos de Eliseu foi capaz de ressuscitar um moabita, soldado que foi lançado ali, na cova de Eliseu, imagina a minha oração e a sua oração, a minha pregação e a sua pregação, o meu modo de viver e o seu modo de viver. Agora tem que viver o modo certo, né? O modo cristão, não pode ser falastrão, não pode ter engano, não pode ter mentira, pode ter falsidade, não pode ser evangélico, evangelho genérico, não. E nem evangélico, né? Nem crente genérico, né? Já parou para pensar? Parece, mas não é. Hein? Parece aquela propaganda antiga, né? Do Denorex. Parece, mas não é. É. Não podemos ser assim, não. A multidão aqui, ó, está dizendo para Jesus, olha, João não fez sinal nenhum, mas tudo que ele falou do Senhor era verdade absoluta. Como termina que se conta, versículo 42. O que diz ali? E ali muitos creram em Jesus. Que a minha maneira de viver, a sua maneira de viver, possa primeiro conquistar para Cristo aqueles que vivem ao seu redor, seja esposa, esposo, filhos, sabe? Sobrinhos, netos, cunhado, cunhada, pai, mãe, irmãos, onde você trabalha, onde você estuda, sabe? Onde a vizinhança, sabe? Que possa olhar e testemunhar. Ali mora um homem de Deus. Ali mora uma mulher de Deus. Ali está indo um servo do Senhor verdadeiramente. Pior coisa que pode acontecer na vida de um homem que se diz de Deus e de uma mulher que se diz de Deus é você estar passando na rua e as pessoas, sabe? Começar a apontar aquilo ali é genérico, sabe? Medicamento genérico funciona, mas o genérico no sentido assim pejorativo só parece, mas não é, né? Não podemos ser assim, porque olha, se o testemunho de João não fosse verdadeiro, aqueles que tinham ido aquela multidão até a Jesus ia para lá para falar, para criticar, por isso que perdeu a cabeça, por isso que morreu, porque aqui, ó, João já tinha morrido, viu? Aqui nesse texto, João já tinha morrido, tá? Com certeza que sim. Te afirmo que sim. Então, meus irmãos, vamos ficar com essa mensagem no nosso coração. Temos também nossa missão de preparar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, evangelizando, sabe? Ganhando almas, abençoando vida, sabe? Dando um bom testemunho da nossa fé, do amor do Senhor em nós, da graça do Senhor em nós, no nome de Jesus. E ali, muitos creram nele. Senhor, em nome de Jesus, que através da nossa maneira de viver, do nosso testemunho, da nossa pregação, ó Senhor, através dos excelentíssimos dons do Espírito Santo, os dons ministeriais, meu Senhor, o fruto do Espírito em nós, que possamos, meu Senhor, ter mensagem como o precursor
João Batista, que é aquele que veio preparar o caminho para o Senhor na primeira vinda. Mas nós, Senhor, como igreja contemporânea, estamos preparando o caminho da volta, ou seja, a segunda vinda do Senhor, mas aí, Senhor, não mais para salvar propriamente dito, não mais para batizar nas águas e nem batizar com o Espírito Santo, mas levar os remidos para o gozo eterno. Nós somos apenas uma voz, eu sou apenas uma voz, Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Toma os irmãos em tuas mãos, os teus servos, teus filhos, todos aqueles que hão de nos ver hoje, amanhã e depois, que eles possam entender que a nossa missão é testemunhar, a nossa missão é servir, a nossa missão é trabalhar, a nossa missão é avançar, a nossa missão é conquistar para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus eu oro e eu abençoo a todos com a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a tua palavra, Senhor, venha trazer salvação, reconciliação, cura, libertação para a glória do teu nome. É a minha oração, no nome do Senhor Jesus, como termina que se conta, Senhor, que através das nossas vidas, muitos creem e convertam e reconciliem-se com o Senhor. Em primeira instância, os da nossa casa. Todavia, aonde nós formos, que possamos ser a voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz e que Cristo Jesus, o Deus eterno em Cristo, continue os abençoando e os livrando do mal, do visível e do invisível. E creia, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus te abençoa. Até uma próxima oportunidade. Se não é inscrito ainda no canal, aqui no YouTube, inscreva, pois assim, no canal da igreja, acione o sininho, que sempre terá uma mensagem nova e o YouTube envia para você. Deus te abençoa, graça e paz. Até uma próxima oportunidade. Amém.